dos anos 90 e o medo da mudança. Que é, pessoal, que chegou agora, foi nos anos 90 que surgiu o storytelling, tá? O livro Vampiro à Máscara. Cara, esse negócio é muito interessante. Eu tava lendo um texto na internet sobre isso, né? Um cara falando que ele leu a quinta edição, ele gostou muito da quinta edição, mas ele sentiu uma coisa estranha, assim. E eu também senti quando eu li a quinta edição, não sabia bem o que era, eu gostei e tal, mas eu ficava meio incomodado, não conseguia dar uma forma para isso. E aí, neste texto, ele falava exatamente sobre esse ponto. Ele fala o quanto os temas do Vampiro à Máscara são atuais nos dias de hoje, mas a estética é indissociável dos anos 90, né? E quando a gente vê o Vampiro à Máscara, a forma como ele foi, a época específica, se não me engano, a primeira edição é de 91, se não estou enganado, e a gente vê tudo que aconteceu, né, no final da década de 80, início da década de 90, todas as mudanças no mundo. Eu botei a queda do muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, um começo de um avanço tecnológico que foi só duplicando em cada década seguinte. O medo que as pessoas tinham desses avanços, eu encontrei, dando uma lida pela internet aqui, eu encontrei um jornal de 93, eu acho, lá dos Estados Unidos, que falava justamente sobre o medo das pessoas em relação à tecnologia, né? O quanto as pessoas estavam com esse pânico dos computadores e como é que isso ia evoluir. Milênio, né? Que elas estavam sendo vigiadas e controladas. Isso. Então, eu acho que o Vampiro à Máscara, por isso que a estética do Vampiro à Máscara é um pouco difícil de desassociar dos anos 90. Ela é muito influenciada por esse momento, né? Inclusive, no documentário do Vampiro à Máscara, o pessoal fala que a ideia surge quando eles estão chegando em Detroit, se não estou enganado. A cidade está toda destruída, ferrada, assim, economicamente. E aí eles olham para a cidade e falam: meu Deus, quem é que mora aqui? Aí alguém fala no carro: um vampiro. Aí que surge a ideia, né? Então, eu acho que, como eu falei, o Vampiro à Máscara é muito influenciado por esse espírito da época. Se a gente pensar todo aquele movimento punk que começa não, na verdade, né? Que estoura, vamos dizer assim. Punk, né? É o New Punk. Eu fui ler, falei, que banda que início da década de 90 mesmo. Eu até me surpreendi, Green Day começou nessa época e com certeza naquele início não era tão pop quanto se tornou depois. O Bad Religion, o Offspring. Então toda essa revolta que surgiu naqueles jovens ali, e todo esse espírito dessa época, eu acho que foi muito influenciador da forma como o Vampiro à Máscara foi construído. A Camarilla, a maneira como a Camarilla é pensada, o Sabá, a forma, o que eles representam no mundo dos vampiros. É difícil você ler Vampiro à Máscara, principalmente a terceira e segunda edição, sem você ter esse viés de que estava rolando naquela época. Uma vez eu vi uma pessoa comentou lá num post da Vale que a gente misturava política com RPG. Eu falei, porra, meu Deus do céu, como é que eu vou jogar Vampiro à Máscara sem falar de política? Exato. Impossível. É um jogo de política, né? Como é que eu não vou falar disso? Como é que eu não vou falar da opressão que os jovens daquela época sentiam perante os mais antigos? Né? Toda essa revolta que surgiu na música. O clima de medo, de não saber o que vai acontecer no futuro, principalmente depois do fim da União Soviética. Então não tem como você falar de vampiro sem falar dos anos 90, sem falar de política e sem falar de todo esse espírito que estava ali presente, principalmente no início da década de 90. E o quanto isso influenciou o sistema. Então, como eu falei, eu acho que dá para separar muito. Os temas do vampiro são atuais até hoje, mas a estética, difícil. É isso que é um incômodo, talvez, meu. É o tal de usar cor e óculos escuros de noite. Nessa nova edição, você falou essa questão da opressão, e eles trabalham muito isso, porque agora eles trabalham com os sangue ralos, né? Uhum. E agora os sangue ralos, eles estão assim... a Camarilla perdeu o controle, e os sangue ralos estão começando a atacar os vampiros. Então meio que o jogo virou nessa nova, vamos dizer, linha do tempo que a quinta edição traz, né? Então você ser um vampiro, entre aspas, de sangue puro, já não é mais algo tão interessante assim, que é tipo, cara, tem vampiro te caçando, tem humanos te caçando, tem sangue ralos te caçando também, sabe? Então, você não é mais aquele status, você não tem mais aquela
coisa de, eu tô lidando com o meu igual pra passar a perna pra eu sim acender. Agora não, agora, meu amigo, você tá passando a perna em um pra você conseguir correr e não morrer. É uma outra parada agora. Eu acho legal essa nova visão que eles deram. Tem uma atualização pro mundo atual, assim. Como eu disse, não é uma crítica, não. É uma consequência natural. Eu acho que a edição foi muito bem atualizada, na minha opinião, pro mundo moderno. Mas é difícil, né? Mas eu que estou muito acostumado e vivi década de 90, e passei por isso. E aí o cara comentava nesse post o quanto é um pouco nostálgico, talvez, da nossa parte, esse aspecto. Mas qual o problema? Os anos 80 influenciam muito sistemas de RPG, né? Tem como falar de Cyberpunk sem falar da década de 80? Tem como desassociar? Eu brinco bastante com isso com o Salada quando eu começo a falar da 3.5 do D&D. Uhum. E a gente fica falando da quinta edição e tal, e eu falo, não, cara, 3.5 ainda, mas é assim, por quê? Tá Porque aqui, tá aqui a 3.5, ó. Cara, pra mim ainda, eu tenho, lógico, é a nostalgia e tal, mas Mas qual é o problema? eu tenho plena noção de que a quinta edição ela é muito superior em vários aspectos, principalmente pra trazer gente nova. Sim. Mas, cara, eu sinto saudade da 3.5. Eu sinto saudade de jogar um monte de dados. Não vamos dar como justificativa que trazer gente nova torna um sistema perfeito, tá? Não. Porque a gente sabe que tem sistema que traz muita gente nova e não é um sistema bom. Eu não vou falar qual que é, mas Ordem Paranormal não é tão bom assim. Uma coisa engraçada que a gente tá falando aí, respeito de Zeitgeist aí, né, de questão de tempo, que é essa atmosfera de anos 90 do segunda edição, que hoje foi atualizada conforme o Bruno falou aí. Por exemplo, essa regra do não usar tecnologia não existia nas edições anteriores, porque não era uma coisa tão iminente na vida de todo mundo. Celular, não tinha smartphone na década de 90, não A tinha tecnologia era internet tão completamente divulgada diferente, assim, né? A tecnologia era muito diferente. Eu tava Então, pensando sempre um pouco mais cedo também de principalmente filmes, né? Dessa cultura pop que influencia também a estética do vampiro. Que no final dos anos 90 a gente vai ter o filme do Blade, que também que bastante dessa estética vai ser. Diga aí. Foi muito influenciado pelo vampiro também. Sim. Sabe da história, né? Não, mas eu digo que é tipo, meio que se retroalimenta, né? Porque Sim. quando vai pro cinema, você também acaba vendo isso refletido. E logo depois você vai ter também o Anjos da Noite. Pô, esse é bizarro. Inclusive, acho que tem um processo. Acho que sofreu um processo, eu acho, do pessoal do vampiro. Ele é muito inspirado no Muito. World of Warcraft, né? Muito. Inspirado é uma palavra muito forte. Muito fraco, eu acho, na verdade. É uma palavra muito forte, porque é desvirtuar demais a cópia. Não, mas puxa vida, o cheiro tem cara de. Parece laranja, tem um cheirinho de laranja, tem gosto de laranja, mas não é bem laranja. Eu acho que tangerina. É isso. É, tangerina. Uma tangerina, mas pô, calma aí, né? Eu acho que é por isso que deu processo, né? Mas assim, o que eu acho legal é porque, querendo ou não, essas duas obras vão ser a que vai alimentar também o pessoal que vai começar a jogar o Vampiro à Máscara nessa época. Porque eles vão ter essa imagem na cabeça, né? Eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, né? Mas no documentário ele fala também. É muito importante. Esse documentário é muito legal, tem no YouTube completo. Acho que ele puxa um pouco a sardinha demais pro impacto cultural do Vampiro à Máscara. Não que tenha sido pouco impacto, mas exagera talvez. Mas ele fala, tem um vendedor de uma loja que ele fala, né, que quando ele vendia livro de RPG, D&D, ia para aquele público específico de gente, né? E aí, de repente, um pessoal estranho começou a aparecer só para comprar produtos da White Wolf. E aí é um público muito diferente do que ele estava acostumado. Mulher, principalmente, né? Muitas mulheres indo. Eu acho que o grande sucesso, eu acho que do mundo né, do World of Darkness é porque ele se passa no mundo real. Tipo assim, você como mestre pode colocar a aventura na sua cidade. Que você cresceu, você sabe todas as esquinas, você sabe quem vai estar lá quando você passar em tal horário. Eu acho que esse é o grande apelo que o vampiro tem, né? De ser no mundo real. Segura os seus cavalos, Bruno. Desculpa, você já está entrando neste assunto aqui, ó.
Thank you.